Quem foi Epicuro? Ou seja, em que consiste a abordagem de Epicuro sobre a teoria dos prazeres? A predominância da ética em relação à política tem alguma relação com Epicuro? A questão do destino em Epicuro. O que é o destino em Epicuro? Em que consiste o destino para Epicuro? E o que é a ataraxia? E como Epicuro pensa a ataraxia em relação ao amor fati? Será que há alguma relação entre ataraxia e amor fati? Quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. E para tratar deste assunto, eu convidei a Rebeca, ela que é mestranda da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela que é mestranda e estuda Epicuro. Rebeca, seja bem-vinda ao nosso canal Central Filosófica. Obrigada, João. É um prazer poder estar aqui com você, fazer parte desse trabalho que a gente trabalho de fôlego e muito necessário para a área de filosofia, né? Então, bom, como o João disse, eu me chamo Rebeca, eu me graduei recentemente em filosofia na UF, mais especificamente em 2020.1, já no contexto então de pandemia. E aí, agora em 2021.1, eu ingressei no mestrado em Ética e Filosofia Política da UFOP, estudando Epicuro, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar o espaço também para aqueles que perderam alguém querido, chamar atenção para esse tempo de pandemia e para a proteção necessária. E, bom, dizer para vocês, assim, foi principalmente por perceber que no período helenístico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, depois que o João trazer as perguntas, mas é que no período helenístico a gente tem um movimento diferente da filosofia, porque agora o caminho da filosofia é para dentro de si. E os filósofos que vão florescer nesse período estão preocupados em responder a pergunta de como alcançar a felicidade através da filosofia. Então, na minha leitura, eu vejo uma certa diferença, uma certa característica em especial no que diz respeito à filosofia epicurista, porque essa busca individual da felicidade em Epicuro vai retornar para o plano do coletivo. Então, Epicuro vai dizer que a felicidade não é só uma proposição que você precisa de alguns princípios éticos para poder interiorizar, mas, além disso, para que essa felicidade exista na prática, para que a ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma, e a aponia, a ausência de dor no corpo, seja realmente efetiva, você precisa de uma disposição prática, né? Você precisa se encontrar num espaço onde as pessoas estão compromissadas com isso e desejam, através dessa vida em comum, exercitar a felicidade. Então, acho que esse é um dos grandes pontos que eu encontro em Epicuro e é o que eu estudo especificamente no meu mestrado, né? São os jardins de Epicuro. Maravilha. Para você que está nos acompanhando, já deu para perceber que a nossa conversa, essa conversa, foi produtiva, né? Então, nos acompanhe até o final nela. E se ainda não se é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, né? Ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui nesse canal. E te aproveito para te pedir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. E continuando a nossa conversa, Rebeca, antes de voltar nessa questão da atraxia, tem um outro ponto que quando se fala de Epicuro, a gente já lembra que é a questão dos prazeres. Tanto é que Sim. Epicuro, às vezes, ele é associado, né, à questão do hedonismo, e quando se fala de hedonismo, se pensa, ao menos no senso comum, em vida de prazeres, né, e coloca o Epicuro como pai disso, né, dessa corrente de pensamento, né, aquele que defende um modelo de vida calcado nos prazeres. O que dizer disso? Ou seja, como
podemos compreender a teoria dos prazeres em Epicuro? Bom, você está correto. Principais da filosofia epicurista, né? Existem esses conceitos-chave que quando a gente vai estudar Epicuro, a gente já fica meio que acostumado, que é pensar o prazer, pensar os desejos, pensar a ataraxia, o tetrafármaco. Então, assim, nesse sentido você está completamente correto. É claro, outros autores, outros filósofos já falaram sobre o prazer, alguns deles já influenciaram Epicuro, né? Então, é muito difícil começar falando do que são os prazeres em Epicuro sem considerar que antes dele a gente tinha um grande filósofo chamado Aristipo de Cirene, que inclusive era um filósofo da Líbia, né, que hoje é conhecido como Líbia, um país do norte da África. Então, foi um filósofo africano que foi mestre de Epicuro. Não sei se necessariamente Epicuro foi até a Líbia, né, até Cirene, mas teve essa vivência doutrinal e conheceu, segundo Diógenes Laércio, o que era esse pensamento hedonista, esse primeiro momento de um hedonismo radical que a gente encontra, então, nesse filósofo africano. Então, geralmente, quando a gente busca, né, o que é o prazer em Epicuro, a gente encontra os autores fazendo esse paralelo. Porque, assim, existem aproximações, mas é o que eu costumo dizer também, as aproximações nunca vão aproximar tanto quanto as diferenças vão diferenciar, vão distanciar. Então, a gente fala sobre um e sobre outro, mas para se concentrar naquilo que é diferente, né? Então, o que acontece com Aristipo? Tem um autor que é um estudioso que tem um livro chamado O Epicurismo. Ele traz para a gente o seguinte: no sistema cirenaico, onde existe aí um hedonismo radical, a imagem que Jean Bru nos traz aqui, gente, é que o hedonismo, o prazer, então, o conceito de prazer em Aristipo de Cirene seria essa imagem de um mar, onde as ondas estão em movimento e elas permanecem num certo nível, mas sempre em movimento, né? Isso seria o prazer. Quando essas ondas, então, tomam uma coisa mais forte, né? Existe uma tempestade, uma maré, algo do tipo, a gente tem, então, a dor. Importa que, para Aristipo de Cirene, o prazer está sempre em movimento. Você não tem essa concepção de prazer como algo equilibrado, calmo, né? Então, é sempre um prazer que não admite a calma. Essa, talvez, então, seja a grande diferença entre Aristipo e Epicuro. Porque, na concepção de Epicuro, começando primeiro com o fato de que, para Epicuro, a sensação é o grande mecanismo do conhecimento, né? Então, tudo que a gente sabe, tudo que a gente entende, a forma como as coisas chegam até nós é através da sensação. Epicuro diz que tudo é tato, né? Então, a gente reconhece aquilo que é dor e prazer, ou seja, aquilo que nós rejeitamos, que é a dor, e aquilo que a gente busca, que é o prazer, através das sensações, correto? Acontece, então, assim, a gente pode até dizer que Epicuro foi a mais forte versão do empirismo na filosofia antiga, por causa dessa sua preposição, né? Mas importa que a gente tenha contato com aquilo que é prazeroso através de sensação. E isso significa que, então, prazer é, na verdade, algo que vem da própria natureza, né? Naturalmente, nossos corpos buscariam prazer. Acontece que o prazer de Epicuro é um prazer limitado, né? Existe uma espécie de limite para aquilo que a gente pode conceber como um guia para a felicidade. Então, Epicuro vai propor que a gente pense em termos de qualidade sobre quais são os nossos desejos, que desejos passam pela mente humana, né? Isso também é uma das proposições mais famosas do epicurismo. Ele vai nos dizer que existem dois tipos de desejos, aqueles que são naturais e aqueles que são antinaturais. Né? Acontece que esses desejos naturais, eles se subdividem. Eles podem ser necessários e não necessários. Então, vamos tentar entender mais ou menos como isso funciona. Os desejos naturais e necessários são desejos que têm a ver com aquilo que a gente precisa para viver a nossa vida ordinária, digamos assim. Né? Então, eu tenho sede, eu bebo um copo d'água, eu tenho fome, eu como uma fruta, eu tenho frio, eu me abrigo.
São desejos básicos e que nós precisamos concentrar a nossa disposição nesses desejos para que a gente possa viver uma vida prazerosa. Então, uma dialética do desejo serve a um conceito do que é o verdadeiro prazer, do que é o prazer ordenado de acordo com a investigação e o conhecimento da natureza, né? Essa vida de acordo com a natureza, que é preconizada pelos filósofos pré-socráticos, mas que é resgatada com os filósofos helenistas, e também hedonistas, ela tem o intuito de, na verdade, compreender a natureza para poder, de alguma maneira, replicar os padrões da natureza nas nossas próprias atitudes, né? Então, de acordo com os limites da natureza, eu descubro quais são aqueles desejos que eu preciso me concentrar para realizar e para, então, disputar a felicidade. Porque, na verdade, o prazer para Epicuro é um guia para a felicidade. Essa é a grande sacada, né? Então, se eu consigo satisfazer desejos que têm a ver com fome, sede, abrigo, moradia, então eu sou capaz de disputar da felicidade. Correto? Existem... Só uma pergunta, Rebeca, desculpa te interromper. Tudo bem. Até agora, a percepção que eu estou tendo é que em Epicuro os prazeres são sempre sensoriais, né? Não existe aí um prazer intelectivo, como tinha lá nos clássicos, em Platão, por exemplo, o prazer da intelecção, do participar da vida da polis, ou na questão do equilíbrio, de desfrutar de outros prazeres mais elevados, prazeres decorrentes da razão. Isso não está em Epicuro? Então, como tudo é sensação, mesmo essa troca de informação, de saberes, é também da ordem sensitiva, entende? Para Epicuro, ele tem uma proposição que é todo prazer vem do ventre. Isso seja metafórico ou não, do ponto de vista metafórico ou não. Ou seja, de tudo aquilo que a gente se alimenta vem o nosso prazer. E aí isso pode ser uma troca de informações, de sabedoria. Isso também pode ser um alimento propriamente dito, né? A comida que você coloca no seu corpo, né? Então, assim, é claro que tem É porque eu não falei sobre uma coisa importante, que existe essa separação que fazem dos autores helenísticos, que é dividir a obra deles entre física, canônica e ética, né? Acontece que Epicuro não está preocupado, até onde a gente sabe, porque também a gente chegou até nós uma quantidade muito reduzida de textos de Epicuro, visto que ele, segundo Diógenes de Laércio, ele produziu mais de 300 obras, e a gente tem hoje 4 cartas, algumas sentenças e algumas máximas. Então, chegou para a gente muito pouco, mas até onde nós sabemos, Epicuro não tem um estudo sobre a lógica que está preocupado em ir até os limites do conhecimento lógico ou os limites do conhecimento físico, né? Epicuro tem uma proposição do conhecimento e, portanto, do saber, que é conhecer até onde é necessário para a realização da vida feliz, da Macário Zen, né? Então, toda a sua física e a sua canônica vai estar, de alguma maneira, servindo à ética, suas proposições éticas. Então, seu conhecimento é orientado por um limite. Então, você não vai ver Epicuro tentando discutir o que é o amor até as suas últimas consequências. Entende? Trata-se de um estudo, de uma física, de uma canônica orientada e interessada numa finalidade, tudo bem? Específica. É uma filosofia pragmática. Não é uma filosofia, é pragmática, não é uma filosofia, não dá para pensar que é uma filosofia que tem um fim específico, mas eu estou dizendo que esses estudos, não se trata de uma teleologia, mas esses estudos, ele tem um interesse específico, né? Que é essa coisa de que, bom, o que a gente precisa para viver, se o que a gente precisa para viver é o prazer, né? E é o prazer que guia a felicidade, eu tenho um percurso específico para poder seguir, para então viver bem, né? Já que esse é o grande interesse da minha filosofia, como se eu estivesse dizendo isso, né? Então, retornando à questão dos desejos, a gente tem esses desejos que são naturais e necessários, e tem esses desejos que são naturais e não necessários, que é, na verdade, você ter as mesmas
os mesmos desejos, mas realizar ele de uma maneira diferente. Que seria, basicamente, eu tenho sede, mas ao invés de satisfazer essa minha sede com um copo d'água, eu vou escolher satisfazer essa minha sede com uma taça de vinho, né? Então, ao invés de eu satisfazer minha fome com uma fruta, eu vou escolher satisfazer minha fome com uma torta, né? Isso não é um problema para Epicuro, porque, na verdade, essa dialética dos desejos e essa vida frugal e comedida e simples do jardim vai orientar uma maneira de viver que, quando o sábio epicurista tiver contato com essas coisas que são um pouco mais abundantes, tiver contato com uma taça de vinho, ele vai ser capaz de realizar um banquete, né? É o que ele diz assim: se você me der um pedaço de queijo e uma taça de vinho, eu faço um banquete. É basicamente isso. Se você consegue se contentar com um copo d'água, então, quando você tiver uma taça de vinho, você vai saber usufruir dele da melhor maneira possível, né? Eu costumo dizer, independente do preço, independente da qualidade, né? Isso serve para qualquer coisa. É isso, é muito difícil a gente pensar, de novo, que alguém que não consegue se contentar com um copo d'água se contentaria com algo mais abundante, né? Você reconhecer e saber usufruir do simples é importante. Isso tem uma aplicabilidade, né? Eu penso. Tem, completamente. De hoje, né? Porque, desculpa mais uma vez a interrupção, mas acabo não me controlando aqui. É que essa questão hoje parece que se faz a via contrária, né? É instigar você a consumir coisa que talvez você nem vai desfrutar plenamente, né? A estar cada vez mais insatisfeito com o que se tem para que se parece não, o consumismo vai na contramão disso, né? Então, epicuristicamente falando, isso não geraria felicidade. Essa pseudo-felicidade que se assenta no consumo iria na contramão da felicidade. Iria. Seria... Porque, assim, para Epicuro, a gente tem que ter em mente que todo prazer é um bem. Todo prazer é um bem. Acontece que alguns prazeres, depois que eles são suprimidos, digamos assim, pode vir uma dor maior, né? E que aí não compensa. Assim como algumas dores são suportáveis porque depois dela vem um nível de prazer gigante, né? Então, assim, sobre esses prazeres que nos parecem ser muito bacanas, mas na verdade são prazeres sobre os quais não tem muito fundamento, ele diz que são esses os prazeres que a gente tem que se afastar, né? Que são os prazeres, então, não naturais e não necessários. Então, tudo aquilo que é não natural, em Epicuro, é não necessário. Isso é um fato, né? Então, assim, que prazeres são esses? Prazeres que estão ligados ao nosso tempo de hoje, né? Prazeres da vaidade, do ego, da posse, do poder, né? Então, eu costumo sempre dizer, seria hoje você querer entrar num reality show. Seria hoje você colocar toda a sua empresa em ser reconhecido nas redes sociais, ou então espalhar a sua foto pelos 4 cantos. Na Grécia Antiga seria você querer ter a sua estátua de bronze por todos os espaços. Essa figura que a gente tem de Alexandre o Grande, o imperador macedônio que tomou a Grécia naquele tempo de Epicuro, e dessa vontade que Alexandre o Grande tem de ser reconhecido, para Epicuro seria um desejo não natural e não necessário. Então, e também, mais fundo ainda, você ser político para Epicuro é um desejo não natural e não necessário. Entendeu? Então, diante dessa dialética dos prazeres e, portanto, dessa dialética dos desejos e, portanto, dessa maneira como você pode usufruir do prazer, Epicuro diz que você não pode viver sobre um mesmo espaço onde os desejos não naturais e não necessários estão sendo cultuados. Isso acontece ali no meio da cidade, né? Naquele momento, quando Epicuro retorna para Atenas e funda seu jardim, os generais de Alexandre o Grande estavam disputando pelo poder. Alexandre tinha acabado de morrer. E eles estavam numa luta intermitente, disputando desejos não naturais e não necessários. Não fazia sentido permanecer nesse espaço. O sábio epicurista sai desse espaço e vai procurar uma vida apartada, num microcosmos, né? Distante dessa multidão insensata que fica propagando esses tipos de desejos que não interessam ao sábio epicurista. Sim, sim. Então, Rebeca, aí me veio uma questão, antes de eu avançar aqui nosso roteiro. Bom,
Dizer que tem prazeres não necessários até aí é tranquilo para mim. Agora, quando você, no início da sua fala, diz que todo prazer brota do corpo, e o corpo é parte da natureza, então fica difícil como conceber um prazer que não é natural se todo prazer brota do corpo. Por que que ele não é natural? De onde é que ele brotou? O que que faz com que ele não seja natural, entendeu? Uhum. Por que que Sim, ele sim. não é necessário? Sim, compreendo que não é necessário. Agora, por que que ele não é natural se todo prazer brota? Sim. Então, não é natural porque não está de acordo com a nossa disposição frente à natureza, com aquilo que seria. É porque, assim, naturalmente, a gente busca o prazer. Então, esses prazeres que depois, esses desejos, na verdade, o que acontece? A gente vai chegar num conceito segundo, que é esses desejos não naturais e não necessários, eles têm como base opiniões vazias, opiniões vulgares. Veja só, em algum momento talvez eu possa ter te confundido, mas a dialética de Epicuro não é uma dialética sobre os prazeres, é uma dialética sobre os desejos. Então, primeiro você tem um desejo, né? Então, existem os desejos que são naturais e os desejos que são antinaturais. Mas todo prazer é um bem, entende? Talvez tenha tido uma confusão aí de nomes, né, de nomenclatura. Mas ele não está dizendo que existem prazeres antinaturais e prazeres naturais. Todo prazer é natural. O que existe são desejos naturais e desejos não naturais, correto? Então, se você imagina que você vai realizar o seu prazer através de desejos não naturais e não necessários, isso realmente pode acontecer, pode ser prazeroso para você, mas a dor que vai vir depois é bem maior. E você Agora, nunca vai se sentir saciado. sim, sim. E esse desejo, ele não brota da natureza, mas, pelo visto, ele brota das opiniões, né? É como se Das fosse opiniões vazias. da manipulação. Exatamente, as opiniões Você- vazias que para ele são cultuadas dentro da cidade. entendi. Questão do engano, ou seja, você pode ser Exatamente. enganado, iludido, e ainda que essa ilusão vá te dar prazer, mas não, ou seja, é um prazer não necessário, né? E que pode trazer sofrimento. É um prazer que depois dele advém muito mais dor. Então isso não interessa, né? Porque, na Sim, verdade, o cálculo epicurista ele quer evitar a dor, entende? entendi. Não se trata de um hedonismo negativo, porque essa é uma acusação que Epicuro sofre, né? De que, tipo assim, então você evitando a dor, você alcança o prazer. Não é meramente isso, né? Você precisa se esforçar, porque é um prazer otimista. Visto que você consegue viver prazerosamente de acordo com a natureza. É o que eu te falei, naturalmente nós temos uma disposição de procurar o prazer, né? Então não é necessariamente evitar a dor e então atingir o prazer, né? Mas é buscar a ataraxia, buscar a tranquilidade, né? Buscar a felicidade através do prazer. Então existe uma atividade, você vai se dedicar a essa empresa hedonista. Então, ainda nessa questão da convivência, outra questão que eu coloco, né, ainda nessa questão da convivência, é sobre a relação ética e política, né? Uhum. Até ali os antigos, os clássicos, até Aristóteles, a vida na polis era algo fundamental para viver bem, para ter ali a eudaimonia, né? Que isso é traduzido como felicidade, né? Mais adiante, parece que os helenistas eles vão inverter, né? Ou seja, a vida virtuosa, eles vão até levar em extremo algumas ideias socráticas e platônicas, né? Os cínicos vão, o Diógenes vai ausentar de tudo e viver no barril, tá? Mas vamos ficar apenas no Epicuro. Essa inversão da ética ser mais importante do que a política, coisa que lá atrás não era, né? A política era proeminente em relação à ética. Podemos dizer que ela começa nos helenistas e, em especial, Epicuro, ele tem alguma contribuição nisso? O que você tem a nos dizer a respeito? Esse é um fato que todos os filósofos do período helenístico vão precisar lidar, né? Que é o fato do desmonte político. Então, a gente está acostumado a estudar e a reconhecer através de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, a filosofia
enquanto uma atividade e um pensamento que se realiza concomitante à política, né? Sendo isso bom ou não, né? Sem a gente estabelecer aqui um juízo de valor com relação a isso. Então, assim, quando você tem o Império Macedônio dominando a Grécia, você perde essa organização política, desmorona, né? Agora você não tem mais pessoas que se reconhecem e possuem o sentido da sua vida frente à sua disposição política. Agora, essas pessoas são todas súditas, né? Você não tem mais essa primazia dos homens atenienses e coisas do tipo. Agora as pessoas se igualam e todas elas são submissas àqueles mandos, aquelas ordens de Alexandre o Grande. É por isso que a coisa fica tão desolada, né? É por isso que essas pessoas precisam cada vez mais de uma nova filosofia. Então, todos os pensadores desse período vão ter que lidar com esse fato, né? Alguns escolhem permanecer na cidade, fazendo filosofia naquele espaço, apesar de que foi proibido fazer filosofia em praça pública. E aí começam, então, as escolas, os jardins, aquilo que vai ser conhecido também como uma seita, né? Porque as pessoas vão ter que se reunir dentro de alguns espaços para poder fazer filosofia. Mas Epicuro não rejeita meramente a cidade, né? Antes, ele faz um cálculo do que acontece ali. E essa dialética dos desejos, que a gente acabou de conversar, faz parte disso. Ele está se perguntando qual é o elo que existe entre aquelas pessoas dentro da cidade. Que tipo de princípio está sendo perpetuado naquele espaço? Que tipo de desejos são cultuados em meio àquele momento, que na verdade é um momento de temor e medo, né? As pessoas dentro da cidade estão prontas para reagir, né? Elas não têm controle político da sua vida, então elas não sabem exatamente quais são as atitudes que elas precisam tomar para alcançar o que lhes interessa, que é a felicidade. Então, assim, quando Epicuro abre mão dessa dialética dos desejos, ele está meio que rogando, pedindo, né, que nós sejamos autárquicos. O que significa isso? Algumas pessoas vão traduzir autarquia por autossuficiência. O professor Marcos Figueira, da UFRN, ele traduz autarquia, ao pé da letra, autós, auto, e arqué, princípio. Ele traduz como ter o princípio da ação em si mesmo. O que seria isso? Através de uma explicação que ele mesmo, que eu vi através dele mesmo, né? Ele nos diz que tem 4 tipos de ações, né? A primeira seria a atividade. A atividade, ela fica presa a um conceito de atividade que está ali em Aristóteles, que é você ter um tipo de ação no qual a finalidade dessa ação não está nela mesma, né? Então, eu bebo um copo d'água, não porque eu quero beber um copo d'água, mas para matar a minha sede. Mais ou menos isso, né? Então, eu trabalho não porque eu vejo sentido no trabalho exatamente, mas porque eu preciso de dinheiro para realizar outras coisas. Então, a sua ação está sempre fora dela mesma, o fim dessa ação, né? Então, isso não serve a Epicuro. Contrário à atividade, a gente teria a inatividade. E aí a gente estaria falando de uma espécie de inércia, né? De uma decisão e não fazer nada. Isso também não interessa a Epicuro. Contrário à atividade, a gente tem a reatividade, que seria, eu só vou agir caso alguma coisa venha sobre mim e me force isso, né? Então, não sei, vamos ver. Eu só arrumo a minha cama caso alguém venha aqui e reclame que ela está desarrumada. Estou reagindo à ação de alguém. A não reação, em contrapartida, é você não esperar que algo aconteça para você tomar o princípio da ação. O princípio da ação, na verdade, é você. Então, o exemplo que eu usei numa última apresentação é o seguinte: se eu sou um skatista e eu sei que se eu usar uma joelheira, eu vou evitar de me machucar, eu não vou esperar me machucar
para reagir a isso, então colocar a joelheira. Antes disso, eu já vou andar de skate com joelheira. Entende? Então, Epicuro diz que quando você é autárquico, ou seja, quando você toma o princípio da ação para si mesmo, você está pronto para não reagir. Ou seja, não reagir a coisas que não estão ao seu controle, que estão acontecendo nessa polis, nessa cidade turbulenta, né? Não mais um espaço político, porque é um espaço de súditos, mas tudo bem, né? A gente pode tratar isso como uma espécie de política, não tem problema nenhum, mas enfim, quando você é autárquico, tomando o princípio da ação para si mesmo, você percebe que você não pode viver de acordo com a natureza num meio que é temoroso, né? Então, essa atitude de viver latente, de viver distante, de ir para o jardim, é uma atitude que, para Epicuro, é ética. Né? Acontece que quem está na polis e olha para o jardim, entende que o jardim é uma atitude política. Só que quem está no jardim e olha para a polis, sabe que aquela vida retirada é uma vida e uma atitude ética. Correto? Então, depende do ponto de vista, né? E sobre o que você fala, porque cada vez que a gente adentra mais na filosofia epicurista, a gente vê que não se trata de uma política tal como essa que acontece em Atenas naquele momento. E Epicuro fala abertamente, o sábio não deve se envolver com a política. Dá a entender, Rebeca, que essa questão, ela parece que há uma perda de sentido desse espaço público, né? E quando há uma perda de sentido desse espaço público, há uma tendência de voltar para o espaço privado. E parece que há uma preocupação no Epicuro para que essa volta para o espaço privado não se dê de forma inadequada, né? Mas se dê de forma adequada que se alcance, né, a felicidade. Não sei se eu estou viajando na minha análise. Porque pensando nos dias atuais, e olhando um pouco em Hannah Arendt, né, quando se perde esse espaço, a perda do espaço público, as pessoas se voltam cada vez mais para o seu espaço privado, e essa volta para o espaço privado, olhando para a atualidade, ela, no campo da ética, ela tem se dado de uma forma muito moralista. Uhum. E que acaba voltando como desejo de imposição no espaço público. Parece que há uma perda desse espaço público, algo que acontecia em Atenas, na época dele já não é, o espaço público não é mais o mesmo. Não, está corretíssimo, assim. E não se trata de uma alternativa meramente subjetiva, né? Quando ele funda o jardim, ele está mostrando que o coletivo e a relação de uma pessoa com outra é completamente necessária. O que acontece é que é uma mudança de elo, né? Se as pessoas, por exemplo, na Grécia de Aristóteles ou de Platão, elas se uniam por uma afinidade, então, hierárquica, por exemplo, se eu fosse um homem ateniense e você também, nós estaríamos juntos, né? Nós seríamos amigos. Agora, se eu fosse uma mulher e você também, talvez nós seríamos amigos também. Mas então é uma afinidade que se dá, né? Entre uma questão de cargo. Agora, no jardim, o elo é distinto, né? Você não está mais junto por causa de cargos políticos, você está junto porque você, de alguma maneira, divide com aquele outro discípulo, com aquele outro membro do jardim, uma conveniência mútua. Vocês estão juntos, a gente chama de Ofélia, vocês estão juntos, uma coafecção também poderia ser, por uma proximidade de pensamento e ação. É aí que se estrutura a comunidade epicurista, né? Por isso que um dos pontos principais, a base dessa comunidade é a amizade. E ela só foi possível, Epicuro só conseguiu comprar o jardim porque ele teve a ajuda dos amigos dele, dos amigos que veio de outras cidades, de Mitilene, Lampsaco, Cólofon, onde ele conseguiu reunir dinheiro suficiente para adquirir o jardim. E são esses amigos também que estão com ele dentro do jardim. E são esses amigos que trocam cartas com ele. Então, assim, é como se você substituísse naquele momento esse ideal político por uma arte de viver divina e acessível. Então, a gente entra no segundo ponto do jardim. Né? Para Epicuro, a ideia de felicidade advém dos deuses. Né? Ele acredita que os deuses existem, mas os deuses de Epicuro são diferentes. Eles são deuses felizes, bem-aventurados. Né? Eles não estão preocupados com nada que diz respeito ao humano. Eles não estão dispostos a fazer nem bem nem mal ao humano, porque eles são felizes. Então, se eles tivessem uma atitude, seja ela boa, seja ruim, mostraria que eles estão preocupados com os humanos.
bem-sucedidos. E seres Então, felizes e Epicuro não é ateu? bem-aventurados. Então, Epicuro Não é não... ateu, definitivamente. É? Definitivamente. Ah, entendi. Ele fala isso assim abertamente, né? Enfim, ele fala, mas enfim, no que nos restou de cartas epicuristas que tem Diógenes, ele diz: os deuses existem e isso é fato. Né? Entendi. Acontece que os deuses de Epicuro não estão nos modelos das opiniões vazias disseminadas na cidade. Né? Ele diz: os deuses existem. O que não existe é essa ideia deturpada que fazem dos deuses, pensando que os deuses são bons para as pessoas que fazem bem e são más para as pessoas que fazem mal. Né? Essa ideia não existe. Então, assim, Epicuro conhece o ideal de felicidade através dos deuses. E dentro do jardim, ele quer copiar isso. É tanto que Epicuro se torna um deus entre os discípulos do jardim. Quando Ele, o você melhor fala amigo dele. jardim, só para precisar, para quem talvez não conheça bem, o que é esse jardim? É a escola epicurística? A gente não chama de escola exatamente porque se trata de uma comunidade. As pessoas não só aprendiam filosofia, mas elas viviam ali. Elas viviam da filosofia, era um modo de vida. Né? Então, assim, Epicuro, segundo algumas pessoas, nasceu em Atenas, segundo outros, nasceu em Samos, mas assim, que hoje é a Turquia, né? Mas que na época era um polo comercial da Grécia, onde você tinha ali caravanas do Oriente, enfim. Importa que se ele nasceu em Samos ou não, e eu estou inclinada a acreditar que ele nasceu em Samos, mas ele continua a ser ateniense, porque os pais são de Atenas, ele passou muito tempo da sua vida viajando. Né? Ele foi para Atenas prestar o serviço militar, mas depois ele ficou meio que vagando assim por outras cidades, como eu disse, Mitilene, Lampsaco, Colophon. E aí, nessas duas primeiras, Mitilene e Lampsaco, ele tentou fundar algumas escolas. Por algumas razões ele não conseguiu. Mas aí, quando ele retorna a Atenas em 306 a.C., com a morte de Alexandre, ele se junta aos seus amigos e compra um jardim. Né? Então, é esse espaço, essa redoma, isso que vai ser conhecido como uma redoma de amigos, que é afastada da cidade, então é extramuros, e preserva ali uma vida onde os discípulos estão não só estudando filosofia, fazendo filosofia, mas estão convivendo. Então, você tem atividades que são exercidas por esses membros do jardim. Não é um nome meramente alegórico, né? Na verdade, é, de fato, um jardim onde eles plantavam, eles cultivavam a terra e colhiam aquilo que plantavam. Então, eles se alimentavam dos alimentos que eles mesmos cultivavam. Diz Giovantini, que é um outro estudioso epicurista, que a própria garantia financeira do jardim se dava através da venda dessas produções agrícolas. Enfim, não sabemos até que ponto isso realmente aconteceu, mas tinha essa convivência em torno do jardim mesmo, tinha também uma forma de ensino específica, né, onde os discípulos ensinavam uns para os outros. Existia uma certa senioridade de ensino, que é o seguinte: dizem alguns autores que Epicuro compra antes do jardim uma casa, e depois, perto dessa casa, ele funda o jardim. Dizem outros autores que ele compra essa casa e essa casa depois é acrescida de um jardim. Independente, enfim, de como era a disposição geográfica dessas duas coisas, desses dois espaços, o importante é a gente pensar que dentro da casa, que foi conhecida como uma casa editorial, Epicuro vivia com seus irmãos e com seus discípulos mais avançados, mais antigos, então mais familiarizados com a sua filosofia. Lá dentro, eles produziam textos, eles escreviam cartas, conversavam. E esses discípulos mais avançados eram os responsáveis por passar os ensinamentos para os membros do jardim. Então, uma outra atividade de convivência desse jardim era essa dispersão do ensino, que se dava do mais velho, ou do primeiro, Epicuro, dos segundos membros mais avançados e dos outros membros, os mais jovens. Né? E tem outras atividades também, como atividades de celebração. Né? No Testamento de Epicuro, ele fala um pouco sobre que atividades, que festas, que reuniões eram vividas dentro do jardim. Uma que chama muita atenção
foi as celebrações do 20º. Era uma atividade, uma festa, digamos assim, uma reunião que acontecia no 20º dia de cada mês, em nome da figura de Epicuro e da figura do seu melhor amigo Metrodoro enquanto um deus. Então, os membros do jardim utilizavam daquele momento ali para meio que reafirmar o seu elo, né? Se lembrar do porquê eles estão juntos e que tipo de modo de vida eles estão emulando, eles estão copiando. Primeiro, isso parte de um ideal divino que Epicuro encontra nos deuses, porque é dos deuses que ele deriva a ideia de felicidade. Mas depois, para os seus discípulos, isso não está mais nos deuses, está no próprio Epicuro. O próprio Epicuro encarnou essa felicidade divina. E aí os membros querem copiar Epicuro. E o seu melhor amigo Metrodoro, que é considerado quase um outro Epicuro. Então é mais ou menos assim que funciona a coisa. Esse jardim é uma confraria, né? Uma confraria de amigos, uma redoma, um espaço onde a família filosófica de Epicuro vive, fazendo filosofia em cada atitude, né? Porque tudo isso que eu acabei de falar aqui são expressões do que seria essa pragmateia epicurista, do que seria esses ideais de celebração, ensino e autossuficiência na prática, né? A minha ideia é que o jardim de Epicuro seria o ponto máximo de realização da felicidade epicurista, né? É como se só esse viés individual não fosse suficiente para que os ideais dessa doutrina realmente acontecessem. Eles precisavam ser encarnados em corpo, em atitude, em ação, em exercício, né? Exercício espiritual, como diz Hadot. Sim, sim. Os deuses de Epicuro podem ser os mesmos do que aqueles da religião tradicional em nome, mas em qualidade são deuses diferentes. Né? Sim. Porque, assim, quando você me pergunta se ele é ateu ou não, depende também do ponto de vista, porque desses deuses que a maioria crê e que a multidão crê, ele não pode ser considerado ateu. Agora, isso não significa que não existe uma concepção de Deus dentro da sua filosofia e que ele não afirme que os deuses existem, porque ele afirma. Né? Isso tem uma frase assim abertamente dizendo: os deuses existem, isso é fato. Agora, a concepção que a maioria das pessoas fazem deles, essa não existe. Entendi. Sim, sim. E me lembra muito o Platão lá na República, quando ele vai expulsar os poetas, mas não é os poetas todos, né? É aquele mal dos deuses que ensinam que os deuses são como os humanos, que os deuses são vingativos, que os deuses são invejosos. Isso não. Dos deuses não podem vir males. E a mesma coisa para Epicuro. É bem próprio daquilo que é genuíno no cristianismo. Genuíno. Não daquilo que é deturpado. Sim. Daquilo que é genuíno. Exatamente. Olha só. Os deuses de Epicuro não estão, tipo... Eles não têm relação nenhuma com o que acontece com os humanos. Nem o bem, nem o mal. Então, eles não podem ser traidores, eles não podem ser hipócritas, eles não podem pregar peças nos humanos. Nem tampouco fazer o melhor bem e ser os responsáveis pelas suas fortunas ou pelas suas alegrias. Né? Nenhum nem outro, sabe? Sim, sim, sim. Rebeca, chegamos então aqui ao final da nossa conversa. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, né, de ter aceito esse convite, o meu convite, né, de estar aqui abrilhantando o meu canal, falando aqui de Epicuro, né, que é um filósofo não muito estudado, né, como os outros, né, nas todas as universidades. Né. Você pode até dizer isso, né, mas parece que não sei se tem tantas pessoas estudando Epicuro, né, no Brasil ou na Europa, no mundo, né? E por isso eu agradeço muito, né, a sua contribuição aqui ao meu canal. E espero contar contigo aqui em outros momentos. Quem sabe para uma live ao vivo, né? A gente tentando fazer uma ponte aí entre Epicuro com alguns assuntos da nossa atualidade. Muito obrigado, Rebeca. Sim. Obrigada a você, João. Você está corretíssimo a falar que é um autor pouco estudado, né? É o que eu disse, assim, Epicuro sofre interpretações ruins e tem o seu pensamento distorcido desde sempre, desde quando ele começou. A gente tem figuras de membros do jardim que saíram e se empenharam em escrever cartas falando mal de Epicuro em nome do próprio Epicuro. Então, assim, é uma coisa que
já existe desde muito tempo e que se estende Sim. até hoje, e que a gente colhe, né, o problema disso. Mas no Brasil não é tão estudado, mas assim, quando é estudado, é um estudo realizado com maestria. Então a gente consegue pontuar aí quem são os professores, os estudantes, os mestrandos. Eu tenho encontrado cada vez mais pessoas. Mas por causa de uma gama pequena, com relação, por exemplo, à França e outros lugares que são estudados também, e aí de uma forma bem mais quantitativa, a gente acaba colhendo também o fato de que não é trabalhado tanto nas universidades, né? Mas, assim, poder falar dele aqui no seu canal é uma grande oportunidade de começar a disseminar essa filosofia. Então, eu também quero te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, parabenizar você por esse trabalho, assim, de fôlego mesmo. Não há quem abra o seu canal e não perceba isso. E obrigado pelo convite também, João. É um prazer, vai ser um prazer estar aqui de novo, quantas vezes for preciso. E é isso. Muito obrigada. Muito bem. E com isso, você sai ganhando, você que nos acompanha, você que nos acompanhou até aqui. Caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentário, compartilhe-o com mais pessoas, como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Se inscreva em nosso canal, caso ainda não é inscrito, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui nesse canal. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.